Boa noite, Isaac. Boa noite, professora. Falasse alguma coisa? Porque eu tava com fone e não ouvi. Não, só dei boa noite quando tu entrou. Ah, tá, não, boa noite. Eu tava colocando o fone e acabei que não escutei. Não, sem problema. Tô esperando o pessoal chegar, por enquanto só tu entrou. Ok. Olá, boa noite. Boa noite. E na real, eu vou te falar assim, ó.
Boa noite a todos, então. Estamos começando mais uma aula. Tá? Nossa última aula. Boa noite. Boa noite. Nossa última aula teórica, tá? Para quem não estava na aula de ontem, hoje é a nossa última aula teórica da disciplina. Amanhã nós temos a nossa lista, nossa aula avaliada, que vale 1 ponto, que vai ser naquele mesmo esquema da lista anterior. Tá? Então, peço que se façam presentes. Tá? Desde as 10 para 7 eu já estou com a sala aberta para quem puder ir entrando, para ir resolvendo já a lista, tirando suas dúvidas. Né? E aí vocês vão ter até as 9 horas para me entregar ela, e aí eu vou fazer a correção então dessa lista. Tá? Ela, assim como a outra, ela também conta com 10 exercícios, tá? Mas a metade deles são exercícios de marcar. Então ela está bem tranquila mesmo para estar sendo resolvida. Tá? A gente vem trabalhando, né? O assunto dessa segunda lista vai ser a questão das redes de distribuição, dos projetos da rede de distribuição. Então, primeiro, na sexta-feira, nós vimos o projeto geral, né, de uma rede de distribuição, a ideia geral. Tá? Na aula de ontem, nós vimos alguns itens relacionados a condições específicas para esse projeto, né, de distribuição. E hoje a gente vai seguir nessa mesma linha, e aí a gente vai falar mais especificamente sobre a questão do cálculo elétrico, né, proteção e manobra. Tá? Então a gente vai estar abordando esses itens na aula de hoje, a aula na qual a gente vai estar encerrando, então, o que seria necessário para a gente estar construindo um projeto de distribuição. Tá? Envio para vocês esse material assim que terminarmos a aula, certo? Então, como eu disse, o primeiro item que nós vamos estar falando é a questão do cálculo elétrico. Né? Tanto o cálculo para os circuitos primários quanto para os circuitos secundários, né? A gente faz uso, então, do método da máquina queda de tensão admissível, que deve, então, respeitar o limite térmico dos condutores. Tá? E esse cálculo ele necessita que sejam considerados, né, limites de queda de tensão. Tá? É um cálculo muito similar ao que a gente viu lá em dimensionamento de condutores, o nosso cálculo de queda de tensão unitária, onde também tínhamos um limite de queda de tensão que necessitávamos considerar, né? E aqui a gente também, nesse cálculo, precisa considerar esses limites de queda de tensão, tá? Com essa diferença entre circuitos primários e secundários. Então, os primários deve-se adotar o valor de 5%, tá? E os circuitos secundários, a gente tem essa distinção, né, para circuitos mono, bifásicos ou trifásicos. Circuitos trifásicos 3,5%, bifásicos 5% e monofásicos 6%. Tá? Então, quando se faz necessário, então, realizar esse cálculo elétrico desses condutores, tanto os do circuito primário quanto do secundário, a gente deve obedecer esses limites de queda de tensão.
Tá? Lembrando que isso vai ser associado à questão da distância, para a gente ver as questões de perda, considerar isso no nosso cálculo. Tá? Então, esses valores devem ser obedecidos. Falando, então, sobre o nosso circuito primário, né, sobre a nossa parte de distribuição primária, né, quando a gente faz o cálculo, então, da queda de tensão, né, nesse caso, a gente não pode ter um valor superior a 5, tá? E 97,5%. Então, a gente não pode ter um valor fora dessa faixa. Tá? E aí tem a questão, a gente falou um pouco ontem sobre a questão dos alimentadores, né? Acho que foi ou na aula de ontem ou na aula de sexta, não me recordo, mas nós abordamos isso, o número de alimentadores que deveria ter, né? Então, nesse caso, né, no circuito primário, a gente considera, então, tanto os circuitos primários dos alimentadores, que vem lá desde a nossa subestação, até os nossos pontos de carga, né, que seriam, no caso, os nossos transformadores que nós falamos ontem. Então, desde aquela subestação que inicia o processo de distribuição, onde a gente vai ter o primeiro rebaixamento, né, na subestação, desde aquele momento até os transformadores localizados nos postes, né, a gente considera essa etapa de circuitos primários e nessa faixa que a gente tem que estar considerando essa faixa de queda de tensão aceitável aqui de 5 e 7,5%. Tá? Então, desde aqueles condutores até o que chega no transformador, é aceitável somente esses valores de queda de tensão. Quando a gente tem, então, mais de um alimentador, nesse caso, né, a gente precisa considerar a interligação entre eles, a gente já falou sobre isso em outro momento, né, pela questão justamente de fazer a manobra. Tá? Então, quando a gente faz a manobra, a gente não pode ter, se a gente não tiver, né, no caso, essa interligação, a gente pode ter alguns problemas, né? Então, inconveniência por adicionamento temporário de carga, né, que tornam precárias as sessões do mesmo, e aí a gente pode estar sobrecarregando parte do sistema ou o sistema. Então, quando a gente tem sistemas que necessitam de mais de um alimentador, a gente precisa, então, considerar essa interligação entre eles para efeito de cálculo elétrico, para a gente evitar, então, essa questão de sobrecarga. E aí a gente tem uma tabela que mostra, então, o que a gente deve considerar quando a gente faz o cálculo de queda de tensão primária. Né? Então, aqui a gente tem condutor, o tipo de condutor, né? A gente tem a questão da seção do condutor, e aí depois a gente tem questões associadas à relação da resistência dele com a distância, né? Mais especificamente com foco na temperatura e na frequência. Tá? Então, seguindo essas
informações, a gente vai ter, então, o valor correspondente ao que a gente vai ter que estar corrigindo, né? Mas nessas 3 últimas colunas, tá? Então, a gente vai ter que olhar várias coisas ao mesmo tempo nessa mesma tabela. A primeira delas é analisar, em relação à frequência, qual o meu condutor. Então, se ele for um condutor de cobre de 2 AWDG, eu vou ter que considerar 0,465, temperatura de 0,594, e aí eu vou ter que ver qual a tensão que eu vou estar trabalhando, né, para escolher uma dessas últimas 3 colunas. E aí esses são itens que a gente vai estar considerando, então, no nosso cálculo elétrico, para efeito de estar corrigindo alguns aspectos, para que a gente sempre esteja preparado para eventuais anormalidades. Tá? Falando agora da rede secundária, tá? Quando a gente fala da rede secundária e está associando o cálculo elétrico, a gente precisa considerar 2 casos distintos, tá? Extensão de rede ou melhoria de rede. Tá? Então, qual é o meu objetivo ao fazer esse cálculo elétrico na parte secundária? Eu quero aumentar a minha rede ou eu quero melhorar aquela rede já existente? Então, a gente vai precisar saber isso, né, para ver qual rumo tomar, né? Então, quando a gente fala da extensão de rede, né, a gente tem que primeiro estimar a demanda diversificada média em função da classe de consumidores. A gente falou sobre isso ontem, né? Que essa questão da demanda, até vimos os fatores de correção associados às 3 classes de consumidores, A, B e C, né? Então, a primeira coisa é preciso fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho uma rede que está implementada e eu preciso aumentar essa rede. E aí, quando eu preciso aumentar, eu preciso saber o quanto eu tenho instalado, né? O quanto eu tenho de demanda e associar isso ao quanto eu vou estar aumentando, o quanto é necessário aumentar. Então, para fazer essa relação e para saber o que eu tenho, né, eu tenho que considerar, então, essa demanda diversificada média. Tá? No caso dos consumidores que têm previsão de carga de força, a gente aplica a demanda, mesmo assim está-se necessário que se tenha esse cálculo de demanda, mas a gente considera, então, fatores de redução, tá? Em relação a números de motores, né? E fatores de redução em função do número de consumidores previstos, que a gente também falou na aula de ontem, tá? Sobre esses aspectos. Quando a gente fala da demanda, a gente tem, como a gente falou ontem, a questão da demanda geral dos consumidores e seus equipamentos gerais, e a gente tem a demanda específica para o caso de motores. E aí eu até citei o exemplo na aula de ontem para aqueles que fizeram a parte da demanda considerando motores lá na disciplina de projetos, que
consideraram, então, esses aspectos que era associado ao número de motores que eu ia ter na minha instalação e em relação ao número de a potência desses motores, tá? Então aí a gente tinha o fator que a gente ia ter que estar considerando para corrigir essa demanda, tá? O mesmo vale para cá, tá? A gente vai ter que considerar esse fator no cálculo dessa demanda. Então, um cálculo um pouquinho diferente do cálculo da demanda diversificada normal, tá? Hoje, quando eu mandar a aula, eu já vou mandar essas tabelas para vocês, aí vocês vão, quem tiver interesse vai conseguir ver sobre isso. Quando a gente, ainda falando sobre extensão de rede, quando a gente fala desse aumento sem a iluminação pública, tá? A gente vai ter que analisar se vai ser considerada a carga futura de uma iluminação ali instalada ou não, tá? Então, a gente fala a questão da rede incompleta e rede completa, tá? Se a gente não tiver um sistema todo pronto, um sistema todo finalizado, em funcionamento, já com seus consumidores, enfim, a gente ainda tiver pendências com esse sistema, tá? A princípio, a gente não considera essa iluminação, tá? Mas se a gente já tem um sistema fechado, um projeto que conta com todos os consumidores, que já se tem um corpo mais finalizado, né? A gente considera. Isso dito em trabalhos sobre, tá? Mas de modo geral, sempre que for fazer essa extensão da rede, tá? A gente já considera e já prevê, então, que ali vai ser um ponto de iluminação e que aquela parte que está sendo aumentada do nosso sistema vai contar, então, com pontos de iluminação pública. Tá? Até porque não são valores, se comparados ao todo do sistema, são valores baixos, né? Então já se insere aquilo, já se prevê esses pontos, tá? Se forem instalados, já está previsto. Se não forem, não vai ter problema, tá? Mas, tá, eu só vou ter um problema associado a considerar essa carga, tá? Que é quando eu for fazer o dimensionamento do transformador. A gente falou ontem sobre o dimensionamento do transformador, tá? E eu falei que quando a gente está muito próximo do limite, né, da faixa da capacidade do transformador, a gente tende a usar um transformador superior, tá? Mas se essa diferença for por causa da iluminação pública, tá? E aí por causa da iluminação pública eu for utilizar um transformador um pouco maior, aí eu desconsidero, tá? Eu desconsidero esses valores, né? Para efeito de
de cálculo elétrico mesmo, mas não quer dizer que ele não possa ser instalado. Só para o cálculo elétrico ele é desconsiderado. Tá? Então, quando a gente fala do dimensionamento desse transformador, esses itens geralmente eles são desconsiderados, o que não quer dizer que eles não estejam previstos, mas para efeito de cálculo do transformador não se considera. Tá? Já quando a gente está... isso da iluminação pública tem bastante coisa sobre, tá? Quando considerar, quando não considerar, a questão de responsabilidade, porque a concessionária, ela não é que ela não queira se responsabilizar, mas a finalidade dela não é essa, né? Então, se ela puder não abordar esses assuntos, ela vai fazer, tá? Então, se coloca isso dentro do projeto para facilitar esse processo, tá? Justamente porque a gente sabe que é necessário que tenha e não tem como fugir disso. Mas quando a gente está falando de uma rede que já tem, então eu estou trabalhando numa rede de distribuição, onde eu já tenho iluminação pública passando por ali. Tá? Bom, então, quando eu for fazer a extensão dessa rede, eu vou considerar que ela também vai seguir com a iluminação pública. Tá? Então, eu vou pegar aquele valor previamente previsto lá para a iluminação e vou considerar nessa extensão. Se caso, tá, eu for aumentar uma rede que não tenha iluminação pública, que aí eu vou avaliar se eu vou ou se eu não vou estar considerando esses valores no meu projeto, que são valores em torno de 150 watts, aqui como destacou no slide anterior. Tá? Então, depende de que tipo de rede eu vou estar trabalhando, tá? Porque tem redes que já vem ali, já está previsto a iluminação pública, tem outros que não estão, e aí cabe a concessionária que está desenvolvendo o projeto optar por considerar ou não considerar. O que acontece é que se não considerar, né, e se for optar por fazer a instalação depois, né, o sistema ele vai ter que ser capaz de atender aquilo ali, né? Então, no mundo ideal, o bom é sempre considerar, né? Mas isso, como às vezes gera um custo maior, eles se fazem de desentendidos, tá? Então, até esses aspectos têm que ser previstos num projeto, num cálculo elétrico de uma rede de distribuição, porque faz parte. Assim como eu tenho os transformadores lá nos postes, eu tenho a iluminação pública e isso tem que estar previsto porque ela vai estar consumindo. Né? E aí, claro, se a gente for pensar em um poste, é óbvio que não vai ter tanta interferência, mas dependendo do número de postes que eu tiver com iluminação, a gente acaba tendo sim um valor considerável influenciando no sistema. Tá? E aí depois que a gente determina, então a gente encerrou a aula de ontem falando sobre essa questão dos transformadores. Depois que a gente faz então essa etapa de demanda de todos os consumidores por transformador, né? A gente falou sobre isso. Então, todos os consumidores ligados a cada transformador, a gente vai ter o cálculo da demanda com base nisso, né? Aí sim que a gente vai para essa etapa do cálculo de queda de tensão. Tá? E aí, isso também é tabelado pela norma, que a gente vai estar considerando
Então, a questão daqueles valores de queda de limite de queda de extensão que eu falei, vai estar considerando o comprimento da nossa rede, né, da etapa do transformador até seus consumidores. Tá? Quanto mais distante eles estiverem, maior vai ser o comprimento e aí maior vai ser a influência, né, da queda de tensão. Então, no momento que a gente tem isso mapeado de que tal transformador vai para tal consumidor, o outro transformador vai para os outros, e tem esses valores levantados de demanda, que aí a gente passa então para a etapa do cálculo de queda de tensão. Tá? E aí, não vou me lembrar em qual disciplina de projetos que eu falei, mas acho que foi em projetos 2 que eu falei para você sobre a questão da influência do turno, tá? Inclusive, lembro de ter falado sobre quando eu fiz o projeto que a gente calculava o projeto da demanda por hora, né? Porque o pico é diferente, né? O que é ligado em determinados horários, isso é diferente, tá? E aí, quando a gente fala daqueles consumidores que possuem carga de força, tá? Como os motores, como a gente vem falando aqui, a gente precisa, tá? Nesse caso, calcular a queda de tensão para os dois turnos, tá? Para a questão diurna e para a questão noturna. Tá? Para a gente conseguir comparar os condutores, né, durante o trajeto todo, tá? Para que a gente utilize o de maior bitola. Por quê? Porque se eu calcular, vamos supor, a demanda, tá? Só no turno em que eu não estou considerando todas as minhas cargas de força, eu posso dimensionar um condutor e aí uma rede toda com um valor inferior ao que era necessário. E aí, quando eu tiver o pico daquela carga, eu vou exigir uma maior seção, né, uma maior proteção do meu condutor e eu não vou ter. Então, a gente faz esse cálculo separado e vai utilizar o que der um maior valor. Tá? A gente pode fazer uma analogia com o que a gente fazia lá em dimensionamento de condutores, quando a gente considerava o cálculo de capacidade de condução de corrente, poderia considerar o cálculo de queda de tensão e tinha o limite mínimo estabelecido pela norma. Eu tinha mais de uma informação de seção e eu ia adotar sempre a maior. Tá? Então, nesse caso, é a mesma ideia. Só que eu não vou ter três cálculos diferentes para a mesma coisa. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o mesmo cálculo sendo realizado para turnos diferentes para ver a questão do pico e aí trabalhar em cima dele para garantir que no momento que eu tenha esse pico, eu vou conseguir ter um sistema que suporte. Tá? Isso a gente falando para cargas de força, que nesse caso se considera basicamente motores, tá? Mas a gente tem casos específicos de máquina de solda, aparelhos de raio-x, enfim, dependendo do consumidor, né? E aí, para isso, para esses casos, a gente tem que considerar as demandas, né? Determinar as demandas específicas desses lugares e trabalhar justamente com isso. Um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa que realiza raio-x e eu sei que essa empresa ela trabalha
das 8 às 8, vamos botar assim. Então, o cálculo tem que ser feito com base nisso. Não adianta considerar o turno onde eu não tenho essas máquinas operando, porque aí eu vou ter um valor abaixo do que seria necessário. Tá? Mas se eu estiver falando de uma empresa, de uma oficina, eu posso ter essa oficina operando 24 horas, operando por turno. Então, em todo momento, eu vou ter máquinas de solda, motores, enfim, trabalhando. Aí eu vou estar sempre realizando a demanda considerando isso. Tá? Mas isso vale não só para cá, tá? Para o projeto de rede de distribuição, enfim. Vale para um projeto elétrico normal de uma residência, mais especificamente de uma indústria. Tá? Numa indústria é até mais detalhado, como eu falei para vocês. No meu caso, foi feito de hora em hora, justamente pela alteração que a gente tem muito grande numa indústria em relação ao consumo de carga. Tá? Se é uma indústria que trabalha 24 horas, até talvez não tenha tanta alteração, tem mais que sai a carga do administrativo, que geralmente não é muito grande o consumo, mas ela tem, e por isso o cálculo sendo feito de hora em hora, ela tem a questão de troca de turno, onde a gente tem os vestiários com os chuveiros, questão do refeitório, período que o refeitório está operando, né? Então, por isso é feito nesse detalhado, né? Mas na maioria dos casos não precisa ser feito de hora em hora, mas tem que considerar os turnos diferentes, tá? Isso falando de extensão de rede, tá? Que é o primeiro dos casos a ser considerado. Quando a gente fala da melhoria de rede, aí a gente já vai ter que avaliar a demanda daquilo que a gente tem, tá? Então, das medições feitas no circuito que já existe, tá? Onde a gente vai estar atuando. E aí, a partir desse cálculo, né, dessa avaliação realizada com base na demanda que já está existente nesse sistema, é que vai ser realizado o dimensionamento de novos circuitos. Tá? Então, quando vamos supor uma rede, ela chega no limite dela, a gente tem que saber qual é esse limite. Então, a gente vai fazer essas medições, vai avaliar o dimensionamento, né? Inclusive, se tiver o projeto, pode comparar com a demanda que foi prevista e o que tem no atual momento para ver o quanto teve de crescimento e por que a rede ela não consegue mais comportar, né? E aí a gente faz, então, o dimensionamento desses novos circuitos. Além disso, realiza medições de tensão e corrente nas 3 fases, nos bornes da baixa tensão dos transformadores de distribuição e medições de tensão nos fins de linha dos circuitos secundários, tá? Para a gente estar considerando e avaliando isso para propor melhorias mais condizentes com a necessidade do sistema. Se tivermos sobrecarga de 30% ou mais naqueles transformadores que já estão instalados, é recomendado que eles sejam substituídos por transformadores de maior potência. Ou, se não, vamos supor que essa sobrecarga ela seja muito grande, né? Então eu teria que fazer uma substituição muito drástica nesse meu transformador, né? O que eu posso fazer? Qual é a outra opção para melhorar isso? Seria desmembrar, então, aquele circuito, né? O que era para ser alimentado por um transformador, fazer um desmembramento e aí dividir os consumidores, né,
para um segundo transformador. Tá? Então, algumas outras, isso é a primeira coisa, né? A primeira opção. E a gente tem algumas outras condições apresentadas por essa tabela, né? Que tem que ser considerado. Tá? Então, questão do tempo de duração da ponta de carga, né, em relação à hora, quanto tempo dura aquele pico, né, que é considerado, e aí tem a relação, né, da carga contínua equivalente em percentagem da potência nominal precedendo a ponta de carga. Né? Então, o quanto a gente tem, qual a porcentagem dessa relação entre a carga que está tendo normalmente, né, para esse pico, e aí a gente considera, então, esses fatores, se é 50%, 70% ou 90%, a gente vai considerando esses fatores de acordo com a duração em horas. Tá? Se for detectado que a gente está tendo uma queda de tensão superior a 10%, e aqui se diz na prática 8,6, tá? Porque em teoria se considera 10, mas atualmente na prática está se considerando 8,6 em média, tá? Aconselha-se, né, recomenda-se a substituição desses condutores por condutores com bitola superior. Tá? Ou o desmembramento da carga do circuito. O que acontece nesses casos? Tá? Como se eu tenho um aumento na minha carga, tá? Provavelmente eu vou ter um aumento na minha queda de tensão. E aí eu necessitaria ter as duas correções sendo feitas ao mesmo tempo. A substituição ou o desmembramento, porque o transformador ele já não é mais suficiente para atender a minha carga, e a substituição dos condutores, né, ou o desmembramento da carga do circuito. E aí, para resolver já os dois problemas numa tacada só, a gente faz o desmembramento, e aí dessa forma a gente não precisa substituir os condutores e não precisa substituir o transformador. Tá? Mas isso tem que ser avaliado. De repente eu não tenho como fazer esse desmembramento da carga. Não tenho como colocar outro transformador e alimentar consumidores a partir dele. Aí eu tenho que avaliar a outra opção, que seria, nesse caso, a substituição dos condutores por condutores de maior seção. Tá? É preciso, então, avaliar a questão da demanda individual dos consumidores especiais. Entende-se por consumidores especiais aqueles que têm aparelhos que exigem mais do sistema. Tá? Então, no caso de motores, máquina de solda, raio-x, e deduzir a demanda medida, o total das cargas especiais e a carga de iluminação pública. Tá? Para que a gente possa considerar isso, né, nos cálculos e ajude no processo de estar melhorando a rede. Então, para a gente conseguir melhorar a rede, a gente tem que avaliar todos os itens que compõem ela, tá? Inclusive iluminação pública. E aí, nesse momento, a gente vai começar a avaliar que tipos de melhorias vão ser mais fáceis de serem realizadas. Tá? Mas isso é tudo uma etapa. Pensem nisso como um passo a passo. Vai sendo feito uma coisa, vai sendo feito outra, tá? E aí vai se avaliando esses itens. Nem todos, de repente, vão precisar ser realizados, né? A não ser que a rede esteja num caso muito crítico. Aplicar o fator de correção sazonal, a gente falou sobre esse fator na aula de ontem, né? Para compensar a possibilidade de que a demanda medida não corresponda à máxima do ano.
e o fator de correção de tensão extraídos dos gráficos 1 e 2, caso seja necessário. Tá? Esses gráficos também eu vou estar enviando. Que é justamente o que eu falei, no momento em que eu vou estar realizando a medição, talvez aquele momento não seja o momento que eu vou ter o pico de carga. Tá? Então, eu preciso fazer essa correção, tá? Para considerar o pior caso. Né? Então, uma das maneiras é aplicando o fator de correção sazonal que a gente falou ontem. Então, quer dizer que para fazer essa melhoria de rede, basicamente, a gente tem que estar refazendo o passo a passo que a gente falou ontem. Tá? O próximo item também foi discutido ontem, que é a questão de determinar o valor da demanda diversificada média por consumidor e pegar esse valor, tá? E dividir pelo número de consumidores que estão ligados naquele transformador, no mesmo transformador. Tá? E no caso dos consumidores especiais, a demanda a ser considerada, né, para esse cálculo de queda de tensão tem que ser considerada aquele valor médio de demanda para o consumidor, mais a demanda dele individual das cargas especiais. Então, aí nesse caso, ele vai ter um valor que é o valor médio, que é aquele valor que considera equipamentos base, né? Só que nesse caso ele vai ter que somar isso à necessidade dele por causa das cargas especiais. Isso falando então dos cálculos elétricos, tá? Tanto para um projeto novo, né, no início, quanto para a questão de melhoria e de extensão da rede. Tá? E aí outra questão mais específica é justamente sobre proteção e manobra. Tá? Então, a gente já falou algumas vezes sobre a importância da segurança nesses itens. Tá? E o primeiro tópico que a gente vai abordar é a questão da tensão nominal dos para-raios. Isso, a tensão nominal dos para-raios vai depender então, do nosso nível de tensão. Então, 12 kV para 11.4 e 15 para 13.8. Tá? Na real, consideramos 15 kV e para os dois casos, que aí a gente já tem uma sobra ali, né? Mas essa é a relação, né, da tensão nominal em relação aos níveis de tensão. Questão dos para-raios, a gente falou sobre a questão dos para-raios na transmissão, né? A gente já falou sobre eles nas torres e, enfim, na instalação deles na parte do projeto de transmissão. E no caso do projeto de distribuição, prevê, né, que a gente tenha um para-raio instalado em cada transformador. Então, cada poste que tiver transformador necessita, né, recomenda-se, se prevê que se tenha para-raio instalado ali. Tá? Pela questão de segurança do equipamento. Tá? Em relação à proteção dos circuitos primários,
a proteção deles, de modo geral, ela é feita individualmente, tá? Por disjuntores comandados por relés sobrecorrentes de fase de terra, tá? No caso dos circuitos primários. Tá? No caso da proteção de ramais, né, os ramais extensos, vai depender da importância da carga que está ligada. Tá? Então, quais os consumidores que estão ligados ali, né? E aí, a partir disso, se determina, então, se eles vão ser protegidos por religadores, seccionalizadores ou chaves fusíveis. Tá? Então, tem que avaliar o que está ligado ali, né? A questão, inclusive a gente falou no final da aula sobre essa questão da necessidade que algumas cargas têm, né? Então, das peculiaridades de cargas, como algum consumidor que tem alguém que necessite de respirador ou algum outro aparelho, questão de hospital, enfim, ontem no final da aula a gente falou sobre isso, o Marcelo trouxe isso para a gente, e isso, de certo modo, essa questão dessas cargas e a importância delas entra nisso também, tá? De proteção, né? E o quão importantes são essas cargas que estão ligadas, que aí vão avaliar que tipo, então, de dispositivo vai ser utilizado. A questão da ligação do transformador terra, né? Então, todos os transformadores devem ter o ponto neutro e o tanque ligados à terra, com uma resistência em torno de 10 ohms e nunca superior a 20 em qualquer época do ano. Tá? Então, é outro item que deve ser considerado a fim de proteção. Questão dos trafos protegidos por para-raios, né? Então, nesse caso, a ligação à terra deve ser comum aos para-raios e ao ponto neutro. Quando tem, então, um condutor neutro secundário ou primário no poste, ele também é ligado ao eletrodo de terra. Tá? Como eu disse, cada poste que tiver o transformador vai ter necessidade do para-raio. Tá? Isso em tese, tá, pessoal? Não sei dizer para vocês, nunca trabalhei especificamente disso, não sei dizer para vocês se isso realmente, efetivamente é realizado, tá? Estou dizendo em teoria o que deveria ser, tá? Mas se realmente são adotados esses itens de proteção, daí eu já não saberia dizer. Mas, em tese, deveria e acredito que deva ser feito, tá? Mas isso estou falando em tese. Interligação do neutro, tá? Então, em áreas urbanas, todos os neutros devem ser interligados e aterrados pelo menos de 300 em 300 metros. Tá? Que é outra coisa, talvez seja feito, mas não seja feito nessa distância, né? Aqui a gente trabalha, como eu disse em outra disciplina, aqui a gente trabalha considerando um mundo ideal, né? Um mundo onde tudo são flores, não tem empecilho nenhum, não tem dinheiro falando mais alto. Aqui, quando a gente fala de projetar as coisas, o que vem em primeiro lugar, geralmente, é a questão de segurança, né? Mas isso, infelizmente, geralmente não é colocado em primeiro lugar na vida real. Mas, como disse aqui,
estou falando no que deveria ser feito. Tá? Não sei dizer, talvez essa informação, não sei se alguém teria essas informações, se essas coisas são obedecidas, talvez só alguém que realmente atuou nessa área para saber se essas questões elas são ou não são cumpridas, né? As questões de segurança. Em relação à proteção da rede secundária, não deverá haver ponto de circuito secundário afastado mais de 200 metros de um terra. Além desses aterramentos, para se obter uma maior proteção, é aconselhável projetar alguns poços de terra em lugares convenientes, com resistência máxima de 3 ohms, e a quantidade de poços será função do número de postes da rede, sendo um poço para cada 200 postes ou fração. Tá? Fração é tipo, se eu tenho 300 postes, eu vou ter 2 poços. Isso que quer dizer 200 postes ou fração. Tá? Que é outro item que se aconselha ser feito isso, mas não sei se é feito no dia a dia. Questão de saídas de linhas rurais. Então, nessas saídas que são derivadas da rede primária de uma localidade urbana, entende-se que se faz necessário prever, além da instalação de chaves fusíveis indicadoras, a instalação de para-raios também. Tá? Então, inicialmente se tinha a ideia que se tinha necessidade da instalação de chaves fusíveis indicadores, mas se chegou à conclusão, né, que a instalação de para-raios também se faz necessária e recomenda-se para esses casos, tá? Em relação à proteção dos transformadores, então todos eles devem ser protegidos através de chaves fusíveis indicadores também, assim como no item anterior, com elos fusíveis de amperagem adequada à potência do transformador, conforme tabela. Tá? Então, a gente tem as opções aqui, e aí, nesse caso, essa tabela não vale só para aqueles trafos da parte de distribuição, mas é uma tabela geral para trafos, né? Que vai associar, então, questão do elo fusível, né? Tipo H ou tipo K, corrente permanente, corrente admissível em amperes e a corrente nominal da chave corta-circuito. Tá? Então, além das chaves fusíveis que são já de praxe, né, nesses sistemas, se tem a necessidade, então, desses elos fusíveis, e aí a amperagem desses elos, né, vai ser baseada com a potência do transformador. Então, se eu tiver um transformador de 10, de 15, de 30, 45, enfim, eu vou ter que consultar a tabela para ver qual a amperagem necessária desse elo. Uhum. Questão das chaves, então, das corta-circuitos, as chaves de 50 amperes serão de abertura sem carga,
e as de 100 amperes serão de abertura com carga, tá? No caso, essas chaves aqui, ó, 50 ou 100, e aí dependendo a gente vai ter essa característica. Professora, Diga. o que seria aquele o H e o K? Aqui, ó, elo fusíveis tipo H e tipo K, ou K. É a maneira de instalação, a maneira de colocação, de consideração desse fusível. Vou ver se eu acho uma foto aqui para mostrar. Para vocês a diferença. Já achei de um aqui, agora já vou mostrar. Esses, ó, isso é, cara, de uma marca, né, que eu peguei aqui. É um elo fusível do tipo K, tá? Isso que é colocado junto. Eles mudam entre um e outro, essas características muda a forma como eles são instalados por causa de características de um é, agora eu não vou saber dizer qual deles, tá? Mas um é para surtos mais altos, outro tem questão de velocidade associada, velocidade de reação, a velocidade que ele atua no sistema, e o outro é para quando tem surtos muito grandes. Mas agora não sei dizer qual é qual, tá? Mas a diferença deles é essa. Tá ok, professora, obrigado. Nada. Não lembro qual é associado à velocidade. Um é associado à velocidade e o outro é associado ao surto da rede, mas agora de cabeça eu não lembro qual. Mais alguma dúvida? Tranquilo, professora. Vocês vão ver que, como era um conteúdo mais sobre projeto mesmo, com a ideia de trazer o que é necessário, vocês vão ver que a lista ela tá bem tranquila, tá? Ela traz algumas perguntas bem simples de tópicos que eu acho mais interessante vocês estarem sabendo sobre isso. Tá? Então, até por isso ela tem mais questões de marcar do que normalmente, tem cinco questões ou 6 de marcar, e só o resto de escrever, tá? Porque a ideia era justamente trazer para vocês o que é necessário para fazer um projeto de transmissão e distribuição. Tá? Porque, como eu disse lá no início da disciplina, a gente tinha um escopo, uma ementa muito semelhante a sistemas de potência. E aí eu tentei, dentro do escopo que era permitido na disciplina, dar um outro enfoque. Tá? Então, vocês vão ver que a lista amanhã ela está bem tranquila, são 10 questões bem tranquilas, mais tranquila do que a primeira lista, que a gente ainda tinha alguns conceitos, algumas coisas que a gente viu, não estava com foco tanto na parte de projeto. Tá? Então, amanhã, aproveitando, eu acho que hoje a gente, não sei se a gente tem todos, agora na chamada eu vou ver,
mas acredito que sim, pelo que eu estou vendo. Então, espero que amanhã tenhamos todos também, até porque a aula vale 1 ponto e é importante a participação de vocês para lembrar que as dúvidas sobre a lista são tiradas na aula, né? Eu não dou mais o retorno sobre o que está certo e o que está errado, mas aproveitem para fazer isso na aula amanhã, tá? Então, vou fazer aqui a chamada. Como é que é, professora? Não entendi. Aproveitar para tirar as dúvidas amanhã na aula. Isso, As é porque que nem tu fez na última aula, inclusive foi o único que perguntou, que foi em dúvida na primeira questão, na lista, lembra? Tu Isso. perguntou e já tirou a dúvida. Alguns erraram, até deixaram a questão em branco, mas não, por terem ficado com dúvida, mas não perguntaram. Porque antes eu dizia para vocês o que estava certo, o que estava errado, e eu não estou dando mais esse feedback, eu só dei a nota. Então, aproveitem para tirar as dúvidas durante a aula. Não entendi a questão 3, pode explicar? E aí eu vou explicar a questão durante a aula, entendeu? Ei, professora. Oi. Será que não tinha possibilidade de mandar essa lista hoje? Professora. Porque professora. eu estou ficando até tarde Peraí, no serviço Everton. Eu estou ficando até tarde no serviço e não vou ter tempo, talvez, de fazer ou de estar na aula, entendeu? Pelo menos fazer eu garanto um meio ponto, certo? Isso, como é que eu estou dividindo a lista, tá? Entrou na aula... Professora, já vou dar presente aqui que eu tenho que vender o celular. Tá bom, Giovanni. Entrou na aula para resolver a lista, tá? Já garantiu 0,5, tá? Os outros 0,5 é da correção da lista, tá? Então, professora, eu não pude entrar na lista, não pude entrar na aula. Não vai ter o 0,5 da aula, mas pode garantir o 0,5 da lista. Deu para entender? Não, com certeza, eu já tinha entendido na outra semana que era dessa forma. Uhum. Só que a questão é que, assim, ó, Tu tá trabalhando até tarde. A questão é essa. Mas tá tranquilo, eu vou priorizar para chegar cedo na quinta-feira, que é o dia da prova, né? Sim, quinta é a prova. Mas eu mando essa... Tu tá no turno da tarde? Que turno tu tá, Lucas? Desculpa. Não, eu tô no ADM, só que como a gente está em parada e tá terminando a parada, a gente está indo quase até as 8 horas da noite. Entendi. Tá. Mas eu tô no grupo, Não, Ô, professora. Olha só, não, eu tava vendo aqui que a senhora me deu falta ontem, mas ontem eu assisti a aula, professora. Eu só saí no final porque acabou a minha bateria, professora. É que eu não consigo ver todos que estão na aula. Eu vou aceitando e não vejo. Alguns eu até lembro se estava na aula ou não estava, mas não são todos. Uhum. Tá, não, mas ontem eu tava, viu? Tá, não, depois eu já corrijo. Eu posso sair agora, professora? Eu tô saindo agora também, tá? Tá bom. Tá, valeu. Nada. Tá, o que eu vou fazer, então? Eu vou mandar... é que assim, ó, se eu mandar a lista hoje, tá? Fiquem cientes de que fazer a lista na aula amanhã, tirar as dúvidas, você até pode fazer a lista antes, mas entrar e tirar as dúvidas é o que vai garantir 0,5 para vocês. Quem quiser fazer antes e só tirar dúvida amanhã, beleza. Mas em relação à coisa, eu vou mandar a lista hoje para vocês, devido ao pedido do Lucas, tá? E aí, amanhã, quem tiver dúvida para tirar, quem quiser resolver na aula, a sala vai estar disponível para isso, tá?
mas eu vou estar enviando ela hoje já agora, assim que eu encerrar a aula. Tá bem, Lucas? Tá bom, obrigado, professora. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos lá. O Christian está com o microfone ligado já. Claro. Giovanni avisou. Eduardo. Presente, então. Presente. Francisco. Tô aqui, professor. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Não eram todos que estavam presentes. Marcelo. E Rogério e Vinícius. Presente. Tá, pessoal? Então eu vou mandar, já vou mandar as tabelas para quem tiver interesse. E aí espero vocês amanhã, então, para resolver a lista, para tirar dúvida, enfim. Fica a critério de vocês, mas lembrem-se que vale 0,5 a presença de vocês, tá? Boa noite e até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.